Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela para você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, pegue suas mãos ao céu e diga: essa casa. Essa casa é sua. Ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa, diga! essa casa é sua casa, nós deixamos. Enche esse lugar, essa casa, Essa casa. vem! Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma semana de estudo aqui com a nossa amiga Dilamar. Conforme a gente anunciou aí nas divulgações, né? A gente vai estar alternando os dias de estudo. A gente estava com um probleminha para alguém estar conduzindo na segunda-feira, então a gente vai estar alternando. Uma semana será na segunda, a outra semana será na terça. Então, o próximo estudo da semana que vem será na segunda-feira, às 7 horas. Então, para a gente dar dando início, né, uma mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografia São José Ribeiro. A mensagem é a felicidade. A natureza é perfeita e funciona em pleno equilíbrio. Só evoluiremos se nos propusermos a ter uma vida estruturada, procurando fazer o melhor para que encontremos os princípios básicos e essenciais ao nosso crescimento, à nossa conduta. Só haverá realmente evolução espiritual quando, por meio dos grandes experiências, nos identificarmos com Deus no dia em que nos dispusermos a preparar definitivamente buscando os caminhos da felicidade. Sonhos e desejos serão reais se vivermos firmes, fazendo tudo na busca de caminhos de plena regeneração. Se nada vier a acontecer, sentiremos os mais amargos gostos e as possibilidades de maior crescimento tornar-se-ão mais distantes, falando dos bons recursos ao nosso alcance que poderão continuar como prováveis teorias de mudanças até que tudo se transforme em realidade. Deus é a luz que não se apaga.
Pensemos nas mudanças e mais cedo do que imaginemos, veremos que a vida é bela e que o trabalho de conscientização poderá nos esclarecer o suficiente para que não venhamos deixar a bagagem pesada dos erros acumulados no passado. O único ser isento de erros na Terra foi Jesus. Nada acontece no grande universo antes da hora. Vejamos a beleza da rosa, que só ganhou o seu verdadeiro aroma na soma dos tempos por meio dos séculos e milênios. Se desejarmos encontrar a árvore da felicidade, mesmo que o terreno se apresente árido, sem ar e água para lhe dar a seiva, pensemos no milagre da vida. O mais importante agora será vermos brotar e florir no deserto das nossas velhas existências a produção dos melhores frutos. Não deixemos de pensar em tudo isso. Um gesto e uma simples palavra poderão mudar o sentido da vida. Então, um só pensamento em sintonia com o belo poderá ser viável, constituindo-se em elemento indispensável nos caminhos da felicidade. Que bom se pudermos encontrar o caminho bonito da felicidade. Sofrimento é bênção de Deus. Façamos o máximo e procuremos ser felizes, pois gozar depois é uma grande realidade. Amemo-nos mais intensamente. Que Jesus nos abençoe. José de Matos, dia 17/1/2007. Então vamos estar recebendo agora nossa amiga Dilamar. Boa noite, Dilamar. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vinda mais uma vez aí nos nossos estudos semanal. Realmente é uma oportunidade grandiosa, né, que nós temos para estudar, né, e é muito bom a gente ter essa oportunidade que essas tecnologias estão nos proporcionando, né, muito bom. Isso. Pode ficar à vontade para a gente estar dando início. Então, tá joia. Bom, então, como toda reunião, né, nós iniciamos com a leitura do Evangelho, com uma prece. Nós vamos agradecer a Deus esse momento, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo que ela esteja conosco, nos proporcionando esse conhecimento, esse estudo, para que nós possamos realizar a nossa tarefa. Agradecendo a inspiração dos bons espíritos, vamos abrir o Evangelho, que saiu no capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela se entregará a recompensa. Está em Mateus, no capítulo 6, no versículo de 1-4, no texto bíblico. Então, né, iniciando o nosso estudo, nós vamos ter a recapitulação do capítulo anterior, que é onde André Luiz já inicia, né, vê aquela palestra do Drúzio com uma intensidade muito grande, com uma satisfação muito grande, e logo em seguida ele termina a palestra e ele começa, então, a fazer alguns atendimentos, né, com aquelas pessoas que ali estavam. No capítulo seguinte agora, que é o capítulo 3, ele vai, então, atendendo diante das pessoas que ele está atendendo, chega logo um companheiro, um assistente chamado Barreto, e ele pede, né, imediatamente, olha, nós estamos com 5 irmãos recolhidos numa entrada, na nossa
sala lá, né, no nosso quarto, lá no acolhimento deles, e eles estão em crise de angústia e de rebeldia. Aí o Druso, né, imediatamente ele fala, ele pergunta, né, porque como que tá, o que está acontecendo lá naquela enfermaria? E ele falou, olha, dois deles estão muito ruins, né, estão muito agressivos e muito ruins. Aí ele disse, olha, tira os bons, né, e vamos aplicar neles, lá na enfermaria, o choque, né, os raios de choque. Aí a gente fica imaginando, né, como que nós vamos entender isso? Naquele momento, as pessoas que estavam ali estavam ainda muito sofridas, porque elas não estavam ainda totalmente recuperadas, elas estavam no processo de recuperação. E o Druso diz que aquele processo, né, das pessoas ficarem A Dilamar deu uma caidinha aí. Ela deve estar. Já deve estar voltando aí. Né? Boa noite, Edna. Boa noite, Nazaré. Sejam todos bem-vindos que estão aí nos assistindo. Vamos aguardar um minutinho que a Dilamar deve estar voltando. Boa noite, Doralice, nossa amiga lá de Januária. Mandar uma mensagem aqui para ela que caiu. Só um momentinho. Só aproveitar enquanto ela volta. Quinta-feira agora vamos ter palestra com a Michele, lá do Instituto Espírito do Amor, que vai falar para nós sobre Maria, mãe de Jesus, né, em comemoração aí com o Dia das Mães, né, nesse próximo domingo. Então, nessa quinta-feira, às 7h30 da noite, aqui na nossa página, palestra com a Michele. Enquanto isso, também a gente está fazendo tratamento à distância, né? Tratamento espiritual à distância, que ocorre na segunda-feira, né? Quem desejar participar do tratamento, todo domingo a gente solta aqui na nossa página o formulário, né? Para preencher, né? Para realizar o tratamento. Eu vou ver se dar uma ligadinha aqui para a Dilamar. Ver o que aconteceu lá. Enquanto isso, eu vou colocar um vídeo aqui que fala um pouquinho da vida do São José, né, que foi apresentado no dia da inauguração do Centro Espírita Unidos para o Bem, né? Até que ela volte, deixa eu dar uma ligada para ela aqui, a gente vai estar compartilhando esse vídeo, tudo bem? Capaz de capturar da nossa mente as imagens, né? Para que a gente possa projetar, para que todos vejam. Se isso fosse possível, com certeza eu teria milhares de imagens para mostrar para vocês. Infelizmente eu não tenho. Há muitos anos, até câmeras fotográficas, pouca gente tinha, então a gente não tem muita coisa registrada. Fica mais na nossa memória. Então, eu tentei, né, reunir aquilo que eu tinha, fazer um pequeno resumo, porque 66 anos a gente não resume em poucos minutos, mas a gente vai tentar dar uma ideia para vocês de como vem sendo a vida do meu pai dentro desse trabalho espiritual.
Você deu uma caidinha. O trabalho espiritual começou com Não. meu pai, mais Você ou menos na tem época que entrar de de novo lá naquele link. 1952, quando Então tá. ele saiu da cidade natal dele, Januário, no norte de Minas, e foi para Belo Horizonte concluir o curso técnico de contabilidade. Ele ainda era bem jovem, vocês podem ver pela foto, né? Uma foto bem antiga. Ele foi morar em Belo Horizonte, morou com os tios dele, tio Caciquinho, que ele conheceu, que provavelmente deve ter conhecido. Tilamar voltou aqui. Prontinho, Tilamar. Onde eu parei? Eu começar de novo? Pode começar de novo. Foi bem no início. Ah, meu Deus, desculpa, gente. Isso aí é Não, tecnologia. Se caiu aqui, eu não acontece sei o mesmo. que aconteceu. Bom, gente, então, voltando, né, lá no início, terminando a palestra do Druso, as pessoas começaram a perguntar, a questionar o Druso sobre algumas situações. E aí, imediatamente, né, veio alguém, um assistente chamado Barreto, e disse para ele: olha, instrutor, na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram numa crise de angústia e de rebeldia. Aí, o que o Druso falou para eles? Falou assim: olha, você é uma loucura alucinatória, quer dizer, era uma loucura porque eles estavam ainda muito fracos e não conseguiam reter, né, as informações, as impressões que estavam vindo de fora, seja de encarnados, seja de desencarnados, eles estavam ainda, né, mandando aqueles flashes para eles e eles não estavam conseguindo filtrar aquilo, então aquilo ainda estava ocupando, né, atrapalhando bastante a vida deles lá, dando para eles uma angústia muito grande. Aí eles dizem, os impactos dessas forças negativas estavam, então, prejudicando ele. Aí o Druso diz para ele: olha, então tira os outros doentes bons, né, e aplica lá um choque magnético, né, neles, para que eles possam diminuir esse mal-estar, essa angústia. Logo em seguida vem um outro, né, e diz: olha, o Druso, as expedições, né, 2 expedições que estão nas zonas inferiores, que foram em socorro, elas estão precisando de ajuda. Então, elas estão mandando por uma tela mental um pedido de socorro. E a gente sabe, né, André Luiz já fala que lá é como se tivesse uma televisão enorme, onde eles têm, né, a oportunidade de ver e de receber as imagens, certamente quase que com o que a gente entende aqui hoje, né, como o sinal da televisão. Aí ele diz: olha, manda imediatamente socorro para eles, né, porque eles estão no resgate, então manda imediatamente e rapidamente o auxílio para que eles possam ser socorridos o mais breve possível. Chega imediatamente um outro e diz: olha, senhor, o Jonas, ele está, assim, prestes a perder a oportunidade da reencarnação de novo, porque a Cecina, que ia ser a mãe dele, estava sentindo os fluidos muito pesados, porque ele era, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, a razão de pessoas que reencarnavam partindo dali, daquele momento, daquele posto de socorro, ainda nas zonas de sofrimento. Aí ele diz: não, ele não pode, o Jonas não pode perder a oportunidade do reencarne, porque ele já tem, é a 4ª oportunidade, né, que ele vai e ele é abortado, e nós temos que ajudar ele, porque ele tem que permanecer na carne pelo menos 7 anos, porque para que ele possa ter, né, uma recuperação dos processos de sofrimento, de angústia, de resgate que ele tinha que passar, ele precisava de ter a oportunidade de pelo menos 7 anos ele viver ali na carne. Então, era para chamar a Cecina, né, que era a futura mãe dele, para que a hora que ela dormisse, era para levar a Cecina para que eles pudessem conversar, orientar ela para que ela pudesse, né, ter uma orientação para receber o Jonas, porque, de alguma forma, ela também precisava de fazer um resgate, e aproveitou-se a oportunidade do Jonas e da Cecina para que elas pudessem, então, juntos, né, fazer essa progressão espiritual, essa evolução espiritual. Aí, então, né, o Druso: olha, quando ela dormir, encarregou as pessoas, né, quando ela dormir, vocês, então, traz, né, ela para cá, porque ela precisa aceitar, né, ela é uma mãe muito nova e ela precisa aceitar ele, e ele precisa viver na Terra pelo menos 7 anos.
né? Depois não tem problema, mas ele precisa permanecer por lá, porque o processo dele era muito sério, e ele precisava, então, né, estar longe daquela região, para que ele pudesse fazer aquele resgate, né? Logo em seguida, né, veio, então, as indagações de André Luiz e de Hilário. Eu tinha um companheiro, a gente falou no Silas, né, lá atrás, ele perguntou para o Silas, mas por que essas pessoas, né, todas vêm perguntar as coisas para o Druso, né, eles não são os responsáveis, eles não são os assistentes, eles não podem resolver as coisas sozinhos? Ele falou, pode, muitas coisas eles podem resolver sozinhos, eles só chegam aqui se tiver um caso muito sério. E esse caso do Jonas, por exemplo, né, e tantos outros, no último caso é que eles chegam aqui para o Drusus, porque o Druso tem uma capacidade de instruir muito grande, e que eles, então, né, chegando ao ponto de não conseguir resolver as coisas, eles trazem para eles. Aí ele pensa, né, na questão da reencarnação do Jonas, e ele fala, mas qual é essa questão da reencarnação desse Jonas? Por que essa reencarnação sai daqui, né, dessas zonas de sofrimento? Não é só os espíritos superiores que fazem os processos reencarnatórios? Aí o Silas explica para eles, olha, é claro que o processo, ele vem também das zonas superiores, porque nós aqui, né, para a necessidade de cada um, porque a gente viu que é uma zona de muito sofrimento, onde as pessoas carregam, né, uma dor muito grande, carregam uma revolta, carregam um ciúme, etc. Então, daqui mesmo nós podemos fazer, sim, né, alguns processos reencarnatórios, justamente para auxiliar essas pessoas a uma elevação, uma purificação. E quando isso acontece, a oportunidade é muito grande. Mas, né, isso não é feito simplesmente aleatório, só pelas zonas de sofrimento, não. Isso é feito de acordo com as equipes superiores, que traz para a Mansão da Paz as orientações. Então, uma vez por semana, um determinado dia, eles vão estudar com os superiores, e os superiores passam as informações. Então, quer dizer, no caso, o Druso era o orientador daquele posto, e ele recorria, então, às esferas superiores, para que ele pudesse ser orientado de qual seria e como deveria ser a reencarnação daquelas pessoas que precisariam de passar um determinado tempo aqui na Terra, para que eles pudessem fazer o resgate, fazer o seu processo evolutivo. Então, nada era fora dos preceitos, né, dos superiores, mas era também uma oportunidade ali daquele posto de socorro, de aprendizado, que eles tinham também condições de fazer, né, de acompanhar e de proteger as reencarnações. Então, essas reencarnações, vamos dizer assim, onde haveria muito sofrimento, o resgate seria muito pesado, muitas vezes eram feitos, né, através daqueles postos de socorro, que a gente viu que em determinados momentos de André Luiz, na obra dele, alguns espíritos têm condições, inclusive, de fazer a programação, né, fazer as suas escolhas. Nesse caso aqui, eles não tinham essa oportunidade de escolha. Eles iam mesmo, né, de alguma forma, bem direcionado, conforme os objetivos e o crescimento deles. E aí eles já ficam apavorados, né, como que isso pode acontecer, né, como que essa situação pode acontecer diante daquele momento tão sofrido, daquele momento tão triste que eles estavam vendo ali, né, como que aquilo poderia acontecer. E ele, então, recebe a explicação que todos, né, estão ali para trazer aquele socorro de acordo com a necessidade, né, de cada um. Aí, de repente, né, vem mais outro companheiro trazendo mais uma instrução. E aí ele diz, olha, o assalto, né, que aquela tempestade trouxe, ela amainou um pouco, só que, a partir desse momento, os raios que aqueles espíritos que estavam lá fora estavam usando, raios desintegradores, assim ele descreve, eles está tendo um ataque desses raios na mansão, quer dizer, naquela cidadela. Aí eles ficam, né, o Druso fica um pouco preocupado e vai, então, para um determinado lugar, que André Luiz descreve como se fosse uma torre, e de lá ele podia ver, né, toda a região, todo o local cercado, né, de tipo muro, para que eles, e junto desses muros tinha alguns dardos, onde
a cada vez que vinha, né, aquelas desintegração, aqueles raios de fora para dentro, os de dentro, então, saía na mesma proporção. E ao sair nessa mesma proporção, eles, então, desmanchavam esses dardos fora da mansão da paz. Aí André Luiz fica impressionado, Hilário também fica, né, preocupado com aquilo, e ele diz, olha, isso aqui são as agulhas de vigilância. E essas agulhas de vigilância, elas são muito precisas, porque se os raios de lá chegar até aqui, vai acontecer uma desintegração e vai prejudicar muitas pessoas que estão aqui dentro. Aí a gente imagina, né, um ataque de uma guerra, por mais que tenha uma proteção, o quanto que uma bomba, uns estilhaços que se caísse dentro de um hospital ou dentro de uma fortaleza, o tanto que estaria prejudicando as pessoas que estão lá, ainda mais que lá estariam só pessoas doentes. Então, eu falei, olha, nós temos que ter um cuidado muito grande, mas são muito precisos. Então, à medida que vêm os dardos, nós emitimos, então, o contrafogo, né, vamos dizer assim. E aí eles vão imediatamente destrói esses dardos do lado de fora da mansão, né, do lado de fora da cidadela. Então, quando eles estão atacando, eles têm que defender, porque senão o prejuízo é muito grande para a realização daquele trabalho ali dentro da mansão. Mas é muito preciso, porque nem os de dentro também não podiam atacar, agredir os espíritos que estavam do lado de fora, que também seria muito prejudicial para eles, seria um ataque muito grande. Então, era bem preciso para que eles pudessem, então, destruir, né, vamos dizer assim, um foguete encontrando com outro. E André fala, se não fosse uma coisa tão triste, era muito bonito, né, porque na escuridão, e aquelas luzes dos flashes fazendo brilhar a escuridão, até que estava bonito, mas era necessário, né, porque o ataque dos que estavam de fora estava muito sério em relação aos que estavam lá dentro. Então, imediatamente, né, eles, então, terminam aquele trabalho, ele observando lá, quando, de repente, chega mais uma pessoa, né, dizendo que eles estavam tinha chegado um espírito, né, um ser, que tinha sido deixado lá por uma equipe, e que eles ainda não tinham conseguido definir quem era esse espírito, nem quem era ninguém. Aí o Druso fala assim, mas vocês já aplicaram, né, o socorro magnético para ele? Ele falou assim, já, mas infelizmente ele ainda não deu sinal de vida, né, vida entre aspas, né, do outro lado. Ele continuava sem nenhuma manifestação de acordar diante daquela situação. E aí, então, o Druso vai, né, vai para dar o socorro àquela pessoa. Aí ele chega, quando eles vão para lá, e claro, né, André e o Hilário também estão juntos, quando eles chegam lá, eles começam, então, a observar que aquela pessoa que estava ali era uma pessoa que ele descreve assim, que como se fosse uma pessoa que tivesse tido um atropelamento, tamanha a dificuldade, a deformidade que aquele espírito estava lá. O corpo perispiritual, gente, a gente tem que lembrar, né? Que quando a gente desencarna aqui, a gente tem um outro corpo, mais sutil, mais leve, mas é um protótipo, né, daquilo que nós somos aqui. Então, nós levamos essas características para o outro lado. Então, André, né, como não tinha outra linguagem, ele diz, olha, é como se tivesse vendo uma pessoa atropelada. E ele, que era médico, né, então, estava fazendo essa observação. E ele, então, começa, né, o Hilário pede para eles que eles pudessem observar aquele socorro. E ele pergunta, mas como que vocês vão identificar, né? Quer dizer, e a gente pensa assim, os espíritos sabem tudo, né? Sabe quem é quem, sabe o nome de todo mundo? Não, não sabe, viu, gente? Isso é uma coisa importantíssima que nós temos que estar sempre aprendendo, né? Espírito, só porque desencarna, não sabe tudo. Mesmo os espíritos, né? Naquele momento lá, estava tendo um socorro muito grande, uma mansão da paz, onde estava tendo um auxílio muito grande, eles não tinham conhecimento, né, total daquela situação que estava ali vendo aquele espírito. E aí ele diz o seguinte, olha, essa pessoa, né, deve ser aquelas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sobre um império de terrível obsessão,
tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Então, aquelas pessoas que estavam ali, aquela pessoa que estava ali, ela não tinha sido, né, nem sido socorrida para aquelas pessoas que dão socorro às pessoas que desencarnam, que são enterradas, né, que ficam ali nos cemitérios. Então, nem foi essas pessoas que socorreu eles. Foi uma equipe que passou, viu o estado dele, quer dizer, ele já estava quase tendo uma segunda morte, né, e eles levaram e deixaram ali para esse socorro. Aí eles ficam apavorados, né, gente? Agora, se nós aqui, diante desse conhecimento, a gente também fica imaginando, mas como é possível uma coisa dessa, né? Como é possível uma situação deprimente, tanto do espírito como da situação das pessoas, né, que chega do outro lado, né? E eles ficam também preocupados, como que um débito tão grande, uma obsessão tão grande pode acontecer de levar aquela pessoa a uma situação de deformidade, de sofrimento daquela, né? E aí Druso diz o seguinte, olha, as reações infernais são superlotadas de sofrimento que nós mesmos criamos. Nós precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança os nossos compromissos nestes lugares. Quer dizer, André e Hilário, presta atenção, faz o seu trabalho, tenha a coragem, tenha a compaixão, não vai questionar situações, não vai questionar problemas da pessoa, problemas, a razão de ter sido levado ali, né? Então, vamos fazer o socorro necessário, né? E aí eles, então, vão parte para o trabalho do auxílio, dão passes sobre a cabeça dele, né? Procura, então, ajudar de alguma forma, mas ele ainda está tão preso à situação que ele não consegue perceber e nem sentir aquela presença, né? Mas aí, de repente, né, eles perguntam, bom, ele pelo menos ficou mais tranquilo, porque o que ele indica é como se a pessoa tivesse, né, ainda contorcendo de dores ou de sofrimento, né? Aí ele acalma um pouco, né? Tem aquela tranquilidade de como se ele tivesse um sono, e aí ele começa, então, a realizar, né, a fazer a aplicação das forças magnéticas para que ele pudesse ter os centros vitais, pelo menos, mais abertos, para que eles pudessem libertar e poder falar. Então, esses centros vitais era onde eles iam condensar as energias para que ele tivesse, né, voltasse a consciência dele, para que ele tivesse condições de falar daquilo que ele estava passando, da dor que ele estava sofrendo, né? E aí, então, né, o Hilário, mas o André quer questionar sobre a questão das forças aplicadas, sobre o trabalho, e o Druso, então, né, imediatamente, ele tem aquele cuidado de avisar para eles que determinadas coisas tinha que ter o tempo certo, o momento certo para que ele despertar, porque senão ele ia entrar num processo muito sério ainda de desequilíbrio, e daí ia ficar talvez até pior do que a situação que ele estava lá. Então, ele tinha que ter aquela tranquilidade, e continuou realizando o trabalho até, né, que aquela pessoa começou a gemer, e diante daquela reação deles, eles começaram, então, a fazer uma vigília para aquele socorro. E aí o orientador, né, diz para ele, olha, muitas vezes, né, essa psicologia dos espíritos vitimados nas trevas, quer dizer, aquele que reclama, aquele que, ai meu Deus, não foi minha culpa, por quê? Então, aqueles vitimados. Diante dessa situação, infelizmente, né, os espíritos têm um conhecimento em relação o verdadeiro sentimento daqueles espíritos. Se realmente eles estão falando a verdade ou não. E aí, depois que ele começa a ter aquela pequena recuperação, né, começa a gemer, começa a voltar à consciência, aí ele começa a falar. Aí ele começa a falar e começa, então, já pedindo, né, socorro e pedindo perdão, que ele era o culpado, que ele era o culpado. E aí ele diz, né, como se ele estivesse na frente de um juiz, e ele diz, até que enfim eu posso falar. E começa, então, a contar a história dele, né? Ele chamava Antônio Olímpio, e ele mesmo se designava um criminoso. E por quê? Ele vai contar a história dele. Porque ele tinha o pai, né, morreu, e dois irmãos dele tinha, ele e dois irmãos.
Mas ele, ambicioso demais, ele, então, no inventário, ele achou que ele precisava de ficar com a riqueza toda do pai. E, então, ele fez uma cilada para os dois irmãos dele, que chamava, guarda bem esse nome, que lá na frente a gente vai entender como é que vai ser o processo deles. Chamava Clarindo e Leonel. E ele era o Antônio, o Antônio Olimpo. Então, ele prepara uma cilada, dá para eles alguns remédios e convida eles para fazer um passeio de barco, de canoa, né? Um barco num lago onde tinha, lá na fazenda mesmo. Mas antes ele dá um remédio e eles vão para esse passeio. E depois eles pulam na água, né? Para nadar, certamente, né? Eles pulam na água. E quando eles pulam na água, ele, evidentemente, sabia nadar e também estava bem, né? O remédio não tava, ele não tomou o remédio. Os irmãos começam a afogar. E ele, então, sabendo que era de caso pensado, deixa os irmãos afogar, nada até na beirada do rio, né, da beirada do local lá, e sai pedindo socorro, como se os irmãos estivessem afogando e ele estivesse dando o auxílio. Mas ele sabia muito bem que os irmãos iam afogar, porque ele era o responsável por aquele afogamento. E aí, então, né, os dois irmãos desencarnam. Algum tempo, aí ele fica rico, evidente, né, ficou com a riqueza toda para ele, era só ele o herdeiro, ele ficou com o dinheiro, ficou com a riqueza, achando que ia ter uma felicidade enorme, né, ele ia deixar tudo para o filho, e ele, então, imediatamente, ele percebe, né, que ele tinha um filho, chamado Luiz, também vão guardar bem esse nome, né, ele tinha esse filho e achou que, então, que aquele dinheiro que ele tinha era o suficiente para ele deixar para o filho toda a riqueza e que ele ia viver uma felicidade muito grande. Mas, né, por uma razão que a gente sabe que posteriormente vai acontecer, que no caso é um processo obsessivo, a esposa começa a adoecer. E ele vai adoecendo, entra num processo de loucura, vai para o mesmo lago e se joga no lago. Então, ele perde também a esposa ali naquela situação. E aí, depois disso, né, ele perde totalmente o desejo de viver, perde totalmente a alegria, e aí, infelizmente, ele vira, né, vamos dizer assim, um coitado, e acaba, então, no final, ele acaba, quando ele desencarna, a primeira pessoa que ele vê são os dois irmãos, e os dois irmãos que estavam ainda, né, naquele processo de ódio, de vingança, e pega ele e judia dele, né, ele fala que apanha, que eles batem nele até não ter tanto mais, e etc., porque eles também não tinham tido a sensibilidade, né, e nem o altruísmo de perdoar o irmão que tinha roubado dele a riqueza. Aliás, além do roubo, ainda tinha matado, né? Aí, então, eles começam a perseguição, né? Então, eles fazem aquele processo obsessivo até a eles permanecer naquele ponto. E ele, então, né, naquele momento, que ele já estava num sofrimento enorme, de tanta dor, de tanto além, já estava com o peso de consciência. Ainda ao desencarnar, percebe os irmãos, ele entra nesse processo de sofrimento terrível, dentro da sua culpa, e ele, então, foi achado nessas condições, né? Vamos dizer assim, desmaiado, inconsciente e todo machucado naquele local, porque ele fala assim, que além de ter batido nele, ele ainda jogado ele dentro de um buraco. Então, essa equipe de socorro achou ele nesse local, sozinho, né, lá, então levou lá para a Mansão da Paz para que eles pudessem ajudá-lo. E aí, isso, né, com isso, ele conseguiu, de alguma forma, fazer essa ligação com o Druso, contando para ele a história, já sentindo arrependido, né, já tentando, dando aquele sinal do arrependimento, e aí, então, eles continuam, né, observando aquela situação, mas o processo que ele faz ali, a partir daquele momento, é simplesmente auxiliar para que ele possa, né, ter uma capacidade maior de compreensão, de aceitação para fazer a reparação, né? E aí o Druso, né, faz uma prece, abençoa ele e deixa ele ali, porque já estavam chegando os mensageiros
né, que vai ser o próximo capítulo, já estava chegando alguns mensageiros com um grupo de pessoas para serem socorridos, um grupo de pessoas desencarnadas para serem socorridos, né, que é a nossa próxima história, o nosso próximo capítulo, na segunda-feira, se Deus quiser. Hoje é na terça, mas na próxima semana, na segunda. Fiquem bem atentos. E aí a gente encerra o segundo capítulo aqui, dessa trajetória, né, que está iniciando. Lembre bem dos nomes, o Leonel, o Luiz, o Antônio Olimpo, né, nós vamos, Clarindo, né, nós vamos ver a história deles daqui a pouco, mais no finalzinho do livro. Muito obrigado, Dilamar, pelos estudos de hoje. Como a Dilamar falou, né, a gente vai estar alternando, né, os dias do estudo, porque a gente está sem alguma pessoa para estar conduzindo, e como eu trabalho um dia sim, um dia não, então tem semana que eu trabalho na segunda e na outra na terça. Então eu trabalhei essa noite passada e hoje estou de folga, então a gente vai alternando esses dias. Então o próximo estudo é na próxima segunda-feira, às 19 horas. Convidar a todos, né, a nossa palestra também, que era na quarta-feira, né, sempre era nas quarta-feira, também vai estar tendo alteração. Então, a palestra dessa semana será na quinta-feira, com a Michele, lá do Instituto Espírito do Amor, que vai falar com o tema Maria, Mãe de Jesus, né, em comemoração aí nos Dias das Mães, que é no domingo. Está agradecendo a presença do Flávio, seu Juraci, nosso amigo lá do Instituto, lá do Prata, Oneide, Doralice, Edna, Nazaré, e todos que estiverem presentes conosco. A gente está encerrando, né, peço a Dilamar que faz uma oração de encerramento para nós, né, que possa estar colocando também na oração a nossa amiga lá da Tiozápia, a Maria Luísa, né, que acabou de falecer umas horas antes aí pelo Covid, juntamente com seu esposo umas 2, 3 semanas atrás também, né, que cada um possa, né, ser conduzido, ser acolhido aí pela espiritualidade. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, os encarnados e também os desencarnados, tendo a certeza de que muitas dessas energias que desprenderam de cada um de nós são acolhidas pelos espíritos superiores a nós e são conduzidos a cada um daqueles que mais necessitam, aos encarnados, aos desencarnados, em especial, nosso abraço fraterno a Maria Luísa, que ela possa receber os espíritos amigos, possa recebê-la com os braços abertos, né, para que ela possa dar continuidade à sua trajetória, pelo trabalho, pela realização das suas atividades aqui, e os demais companheiros que estão ainda nesse sofrimento, nos hospitais, né, onde tanta gente ainda sofre as consequências dessa pandemia, tantas dores nas famílias, e tanto sofrimento para aqueles que estão lá. E agradecemos a Jesus pela saúde, né, pela alegria, pela vivência, pela família, pelas mães, né, Maria Santíssima, que possa estender o seu manto e sobre todo o planeta Terra, e como mãe, ela abraçar a todos nós, que Jesus possa permitir que os bons espíritos possam nos auxiliar, verdadeiros anjos da nossa guarda, estando conosco, nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Dilamar. Muito obrigado a todos. Lembrando, o próximo estudo, na segunda-feira, às 7 horas. Que todos possam ter uma ótima noite e um bom restinho de semana aí para todos. Deus quiser. Obrigada, até mais.